Olá, quarta-feira, noite do Internacional cozinhar o galo lá no Horto, será? Daqui a pouco tem jogo pela Libertadores. Amanhã é quinta, tem jogo da LAF pela Série Ouro. A LAF recebe o Forte Bento. E o Grêmio, hein? O Grêmio perdeu do Kleber. O Kleber está livre para voar, o gladiador. É agora, no Papo de Boleiro. Olá! Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira já virou sagrado. É dia de jogo da LAF e amanhã é pela Série Ouro. A LAF vai receber aqui no Complexo Esportivo da Univates o Bento. E no Bento não é qualquer Bento, né? O seu Diogo Bento tem conseguido sempre bons resultados. Exatamente. O time de Bento Gonçalves é um time de tradição na Liga, na Série Ouro. A gente está acostumado com a Liga Nacional, mas é pela Série Ouro agora, torcedor. Ingresso mais barato, toda aquela coisa. Né? Então, mas grandes jogos. Né? Grandes jogos. Depois dessa overdose de Liga Nacional que a LAF nos proporcionou aí, recebendo o São José, grande vitória sobre o Corinthians, a LAF volta a se concentrar aí na disputa do estadual, né? Buscando a recuperação, né? Lembrando que na última partida acabou perdendo o clássico para a STF por 1-0 lá em Teotônio e busca a recuperação em casa agora diante do Bento, que é sempre um adversário complicado, ainda que não tenha grandes nomes como tinha antigamente, mas é sempre um time bem organizado e que tem incomodado nos seus jogos aqui em Lajeado. Costuma ser um time chatinho. Lembra do ano passado, a gente cada vez que vinha acompanhando a LAF, né, já no ano passado, sempre que era Bento, sempre que sobe a serra é um problema, verdade, né? Tem tradição, né, como um todo, assim, que nasceu desde a Enxuta, aqueles times mais antigos, que se estabeleceu junto com a CBF e espalhou, deixou afiliados, assim, pelas cidades da região da Serra. O jogo é amanhã à noite no Centro Esportivo, no Complexo Esportivo da Univates, né? Vale sempre aquela dica, né? Se preocupe porque tem aula normal, mas também se oriente em questão de horários, ingresso e tal. O ingresso, como o Diogo já falou, é mais em conta porque é a Série Ouro. R$10 o ingresso. Isso aí, dá bem para curtir um futsal na quinta-feira à noite e sempre um bom jogo de futsal. Quem gosta, tá aí uma ótima pedida. Mas, Diogo Botti, antes de chegar o amanhã, o hoje acontece. E o Grêmio, pela ordem dos fatores, durante o dia, o Grêmio recebeu a informação de que não foi feliz na justiça contra o Kleber. Exatamente. Na verdade, não houve acordo entre as partes, né, entre o Kleber Gladiador e o Grêmio pela sua liberação amigável. O negócio foi para a justiça e o processo foi pró-Kleber. Né? O jogador está livre, ainda cabe recurso, a gente espera aí se o Grêmio vai se posicionar diante disso, certo que o jogador está liberado para procurar clube, né? E é um investimento que o Grêmio perde, né? Tipo, o jogador que custou aí seus 7 milhões de euros na época, trazido pelo Paulo Odoni, né? Acaba saindo praticamente de graça aí do tricolor, o Grêmio que continuava pagando o salário de cerca de 600 mil reais para o Kleber, jogador parado aí há mais de ano. Então, tipo, é um prejuízo enorme que o clube tem para os seus caixas, mas por outro lado, deixa de gastar. Né? Tipo, é um jogador que estava ocioso ali e o clube deixa de ter esse gasto aí mensal que dá para trazer um grande jogador por esse salário. Né? 600 mil reais por 600 mil reais para um jogador como o Kleber, que não vinha contribuindo com nada no futebol gremista, muita coisa. E o que faz com que o Kleber esteja fora de campo, Diogo Botti? Filipão, desde a época de Palmeiras, que os dois atuavam lá, houve uma rixa de vestiário e o Filipão não sarou daquele tempo lá. O Kleber até um tempo atrás, no início do ano, houve declarações de que poderia, tipo, era um esquema superado e tudo mais, né, mas o Filipão não quis saber do jogador não, o jogador seguiu treinando separado, né, do restante do grupo principal do Grêmio e está afastado desde então e o Filipão nunca contou com o Kleber, na verdade. Né, o Kleber sempre nunca chegou a ser uma opção técnica e tática, o Kleber nunca teve, vamos dizer assim, afinidade com o próprio Filipão para chegar no Filipão e dizer, olha, vamos jogar e tudo mais. Sempre foi questão de comissão técnica com o Ivo Wortmann, os auxiliares do Filipão ali. Então, tipo, Kleber e Filipão rachados, o Grêmio não teve o que fazer, porque não ir contra o seu treinador a favor do jogador. Sim, né? Então, jogador afastado, entrou na justiça e agora teria essa vitória em primeira instância, né, de contrato para assinar com outro clube aí, o Kleber, que é o jogador que tem mercado. E a súmula do Leandro Voada em relação ao Grenal, que deu título para o Internacional agora no último fim de semana, dá uma mãozinha pro Grêmio, né? Mãozinha para baixo. Sim, né? para afundar. Para afundar, né? A perda do Mano pode chegar a 10 jogos em relação aí a campeonato estadual e até a gente não sabe as cláusulas de direito ali, mas pode afetar competições nacionais. Teve o quebra-quebra das cadeiras e tudo mais. Teve o médico do Grêmio falando
várias ofensas pro árbitro da partida na ocasião, pro Leandro Voaden, e isso está tudo relatado na súmula, e o Grêmio sim pode se prejudicar. A gente não acredita que é a pena máxima, né? Porque nunca é a pena máxima, não, né? Então a gente espera, de repente, um desfecho não tão favorável para o time tricolor, talvez uma multa mais pesada, talvez alguma perda de campo mais leve, mas o certo é que o Grêmio pode sair sim prejudicado dessa final do Gauchão. Além de perder o título, ainda vai ter que se virar na justiça, né, desportiva. Pra ser bem sincero, a parte do médico ali, tá certo que o médico estava dentro junto às 4 linhas, né? Comissão técnica. Mas ainda assim, né? Tá nervoso disso, porque ele disse que estava ajeitado, né? Tava Uma das ajeitado, coisas que ele disse é que colorado. estava ajeitado, né? Chamou o Voaden de colorado. É isso aí, né? Mas agora a parte das cadeiras é xarope. A parte das cadeiras a questão, não além precisava. do prejuízo que o Grêmio vai ter que arcar com o Internacional, né? Que isso aí é uma cor de cavalheiros ali. Quebra a cadeira no meu estádio, eu pago, quebrou na minha, tu paga, né? Então, aquele negócio assim, o Grêmio vai ter que arcar cerca de 100 mil reais, foi o orçamento prévio que o Internacional passou, né? Para ajeitar as cadeiras ali do setor onde ocupava a torcida gremista, lembrando que o quebra-quebra foi só onde estava a torcida gremista, a torcida mista não teve nenhuma ocorrência, né? E também fala-se em banheiros e tudo mais que foram depredados naquele espaço ali onde ocupou a torcida do Grêmio. Derrota no Grenal, perdeu o título, quebra-quebra, o Grêmio sai mal do Gauchão, né? Que momento. Bom, tomara que tenha melhores momentos, melhores dias a partir de domingo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio amanhece domingo de manhã. Amanhece, jogo às 11 horas da manhã. Tu começa a se acostumar que esse é uma data experimental que deve se implantar no todo brasileiro. Quando eles tocam isso aí, é que nem os pontos corridos, né? Vamos experimentar, nunca mais terminamos. Nunca mais sai. Bom, falando em campeonatos maiores, como o Campeonato Brasileiro, vamos falar da Libertadores. Daqui a pouco, ainda nessa noite, tem Galo e Internacional, Atlético Mineiro Internacional, lá no Horto, que é um perigo, jogo. Jogo complicado aí, vamos dizer assim, o estádio é uma mística, né? O Atlético Mineiro, depois daquela campanha vitoriosa de 2013, adotou o Estádio Independência como sua casa e tem feito grandes jogos históricos no estádio do Horto, como chama-se, no bairro Horto, sim, na verdade, que dá o nome ao estádio. A própria classificação do Galo nessa Libertadores, diante do Colo-Colo, num jogaço, gol nos quais nos acréscimos. Então o estádio tem uma mística favorável ao time atleticano, e o Inter espera quebrar isso aí, né? Foi eliminado apenas uma vez por um time brasileiro na Libertadores, que foi o Fluminense em 2012, né? O restante o Inter conseguiu passar, o São Paulo que diga, né? Então é um jogo complicado, a gente sabe, realmente o time do Atlético Mineiro é um time bem ajustado pelo Leverkusen, é campeão mineiro, assim como o Inter foi campeão gaúcho, então, além de troca de faixas, né, vai ser um grande jogo aí, mais um desafio importantíssimo para o Inter. A gente aguarda que o Inter seja mantido em sua base, vamos dizer assim, os treinamentos, o Diego Aguirre manteve um mistério e tal, mas a gente acredita que, além com os 3 meias, com Valdívia, Sacha e D'Alessandro seja mantido, o Neymar está fora, deve entrar o Lisandro Lopes, assim como o Jefferson também. Aí talvez passe a única dúvida do Diego Aguirre: quem será ocupará a lateral esquerda? Tudo favorável ao Alan Ruschel, né, que é o lateral esquerdo de ofício e viajou. Mas pode pintar por ali um Alex, um Jorge Henrique improvisado, ou até o zagueiro Hernando, que por muitas vezes já atuou como lateral direito. Então talvez seja no substituto do Jefferson a única dúvida de campo para o Inter nesse confronto que inicia a briga pelas oitavas de final da Libertadores. Mais complicado é quando a torcida do Galo diz eu acredito, né? Eu acredito, né? Quando eles falam eu acredito, aí parece que todo mundo acredita, liga o motorzinho, né, na galera e eles conseguem virar jogo até, né? Não é um time como aquele de 2013, isso é fato, não tem Ronaldinho Gaúcho, não tem outros jogadores que fizeram a diferença naquela vez. O próprio João, jogador que vive um mau momento, apesar do gol do título lá no último final de semana contra a Caldense, um jogador que vive uma fase péssima no ataque, talvez nem comece a partida, seja reserva de novo. Mas tem o Lucas Prato, que é um argentino que veio, está fazendo a diferença a favor do time mineiro, tem feito gols em praticamente todas as partidas, é o jogador a ser marcado pela defesa colorada. O João é aquele que passou aqui pelo Internacional, exatamente, não deixou boas lembranças pelas confusões que exatamente, criou. depois saiu daqui e foi campeão. Né? O outro que e o outro que se encontrou com os jogadores do Internacional, lá reviveu, na verdade, o encontro, foi o Fabrício, né? O Fabrício jantou junto com ele. Contratado pelo Cruzeiro depois daquela confusão com o Internacional, vendo torcedores e tudo mais. Mandou a torcida para aquele lugar. Isso, né? O Fabrício se acertou com o Cruzeiro, teve ontem na concentração do Inter lá em Belo Horizonte, jantou com o grupo e tudo mais, fez aquela social e mostrou apoio aí aos ex-companheiros até recentemente, né?
Fabrício que também é outro que sai sem deixar saudade, apesar dos alguns momentos decisivos que ele passou. Ainda mais que pegou, está no arquirrival do Galo, né? Então ele quer mais que o Internacional ganhe mesmo. Ele tá no Cruzeiro, tem outros colares também, por exemplo, o Williams e o Leandro Damião. O Cruzeiro este ano, não analisando o Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro que não chegou à final do Mineirão, né? Exatamente, na verdade foi uma questão de tabela ali. Isso poderia ter acontecido no Campeonato Gaúcho também, né? A questão de classificação, não foi nenhum líder e outro segundo e tal, houve a questão de Caldense, eu acho que a própria Caldense entrou como segundo, né? Deu semifinal, Galo e Cruzeiro, na rivalidade ali, vitória do Galo, e aí o Galo acabou se sagrando campeão contra a Caldense. É isso aí, bom. Os dois campeões estaduais se enfrentam, é às 10 da noite o jogo. 22 horas no Estádio de Independência, em Belo Horizonte, o torcedor colorado já está na concentração. É isso aí. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, é o jogo de volta. E aí é tudo aqui no Beira-Rio, porque o Inter ficou em melhores condições que o Atlético. O Inter fez a melhor campanha na primeira fase da Libertadores, maior número de pontos, vamos dizer assim, porque a Libertadores é um somatório de pontos, todo mundo entra ali, não adianta ter ficado em primeiro no grupo, é um somatório dos pontos, primeiro de cada chave e tal, e os segundos classificados, e o Inter acabou ficando com a terceira melhor campanha e o Galo ficou entre os melhores segundos. O Galo entrou na rabeira, na verdade. Entrou aos 43. Mas entrou e está valendo. E hoje é noite para os colorados torcerem aí por um bom resultado, para que depois aqui em Porto Alegre a decisão seja mais tranquila. Falando de Libertadores ainda mais, hoje de noite tem outro clássico brasileiro, São Paulo enfrentando o Cruzeiro, primeiro jogo lá do outro lado da chave, né? Que a gente fala o jogo na capital paulista, aí primeiro clássico assim ao lado do Inter e Atlético Mineiro, é a Copa do Brasil, né? Quase. Hoje tá bombando, né? É verdade. Ontem, então, lembrando, saiu o primeiro classificado para as quartas de final. No México, o Tigres segurou o Universitário Sucre, empatou em 1-1, já havia vencido lá no México, lá no Peru, no caso. Fez por 2-1, agora fez 1-1, empatou em casa. Adivinha quem fez o gol do Tigres? Tu nem sabia que estava lá. Não. Rafael Sobis, ex-colorado, número 9 do Tigres do México, fez o gol de empate de pênalti. Beleza. E outro jogo da noite, o Estudiantes em casa fez 2-1 no Santa Fé da Colômbia, que complicou. Jogou demais o Santa Fé da Colômbia e o Estudiantes buscou essa vitória, achou a vitória. Muito bem, então essa é a Libertadores da América, quem será o time que vai levar esse título, vai papar o título. É verdade. O jogo vou te falar. Mas só uma lembrança, assim, amanhã, um jogueco, quem quiser acompanhar, River Plate e Boca Juniors. Amanhã pela Libertadores, né? No Grenal da Argentina. Falaram onde da seleção, Diogo Botti? Falamos onde da seleção, os convocados para a Copa América. Curtiste? Médio curtistes. Mas como convocados, médio? Quem sou eu para achar médio, né? Mas eu achei médio. Eu acho que tinha gente melhor aí para colocar nessa lista aí. Como, por exemplo, o Luiz Adriano, atacante do Shakhtar Donetsk, ficou fora. Que é o goleador Isso aí. Já o time desclassificou, mas ele continua goleador. Como goleador. Entrou o Diego Tardelli na lista. Nada com o Diego Tardelli, só acho que o Luiz Adriano poderia contribuir um pouco mais com a seleção. Tudo bem. Ainda tem chance de chamar, não? Não, fechou. Acabou? Isso aí. A seleção faz 2 amistosos depois, lembrando que um é em Porto Alegre. A seleção joga no dia 7 de junho contra o México na Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras, e no dia 10 vem ao Beira-Rio enfrentar Honduras, com esse grupo aqui. Muito bem. Então, vamos torcer pela seleção, né? Que nada se repita com o passado recente. Isso aí. Pelo menos em competições oficiais, pelo menos a Alemanha não está na Copa América, né? Uma vantagem que a geografia nos permite, graças a Deus. Nós voltamos amanhã, na quinta-feira, para falar desse jogo do Internacional de hoje à noite, também do que está se prevendo para acontecer no jogo de amanhã da ALAF, e já prevendo o fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro. É depois da redação informativa desta quinta. Até mais. Um abraço.